Olá, boa tarde. A gente vai apresentar agora o trabalho de geração de vapor utilizando o gás natural como combustível do grupo 6, que é composto pela Fabiana, a Giovana, Laura Casarotto e Laura Kives, da cadeira de Termodinâmica para Engenharia 1. Sobre o problema, a gente deseja obter vapor de água saturado a pressão de vapor de 20 bar, utilizando como combustível o gás natural. O gás natural é composto por 85% de metano, 8% de etano e 7% de nitrogênio, sendo o excesso de ar na reação de 40%. O reator opera a 520 graus Celsius e a vazão é de 2 mol por segundo. Primeiramente, como que a gente calcula o calor padrão de combustão para cada hidrocarboneto que está composto no gás natural? Para o cálculo do ΔH das substâncias compostas das reações originais, a gente utiliza as reações originais de queima dessas substâncias. Utilizando seus coeficientes estequiométricos e utilizando também os calores padrão de formação dessas substâncias presentes nas reações, a gente consegue obter, utilizando sinais positivos para produtos e sinais negativos para reagentes, primeiramente, o calor de formação do etano, que seria de 1428,652 kJ por mol, e o calor de formação do etano, que é de menos 802,625 kJ por mol. Qual seria o calor padrão de combustão do gás natural? Para o cálculo do ΔH do gás natural, portanto, a gente soma os devidos valores de ΔH das reações originais em relação às suas frações molares, obtendo o valor de menos 796,523 kJ por mol. Olá, eu sou Fabiana e agora eu vou falar um pouco sobre os cálculos das saídas desses componentes, porque para a gente calcular o ΔH total desse processo, a gente precisa entender o número de mols dos produtos que foram saindo. Então, como a gente sabe que a nossa vazão de gás natural no reator é de 2 mol por segundo, a gente multiplica essa quantidade pelas frações molares dos componentes do gás natural. E aí isso daria 1,7 mol de metano, 0,16 mol de etano e também o 0,14 mols por segundo do gás nitrogênio, que seria como um inerte nessa reação, mas a gente ainda precisa considerar ele. Depois, a gente usa a nossa reação de combustão individuais desses gases, do metano e etano. A gente usa as relações estequiométricas nessas reações para calcular o quanto de O2 que vai ser gerado nessas duas reações separadas de combustão. Então, a cada segundo, como 1,7 mol de CH4 reage, seriam... desculpa, não sei se eu falei O2 gerado, mas O2 reagindo, né, nessa combustão, reagiriam 3,4 mol de oxigênio. E como vão reagir por segundo 0,16 mol de C2H6, vão reagir também 0,56 mol de oxigênio. Somando isso, vai totalizar 3,96 mol por segundo de oxigênio reagindo. Mas a gente tem que considerar que esse oxigênio ele vem do ar atmosférico, que tem uma certa fração molar de oxigênio, que é de 21%. Então, considerando essa fração molar, a gente calcula que a quantidade estequiométrica de ar atmosférico que deve entrar na reação vai ser de 18,86 mols por segundo de ar. E aí, por fim, o nosso problema considera um excesso de ar atmosférico de 40%. Por isso, a gente precisa multiplicar esse valor, 18,86 mols por segundo de ar, por 100 mais 40%, né? Então, o fluxo de ar total fica 26,4 mol por segundo. Beleza. Então, como o fluxo de ar totaliza em 26,4 mol por segundo, o nitrogênio presente vai ser aquele nitrogênio proveniente do gás natural, que a gente já tinha calculado, mais o nitrogênio proveniente do ar atmosférico, né, que seria 79% do ar atmosférico. Somado tudo isso, a gente obtém um fluxo total de N2 de 21 mols por segundo. Então, agora, para obter daí os produtos, as quantidades molares dos produtos obtidos na reação, a gente faz o mesmo balanço que a gente tinha feito no slide anterior para o oxigênio. Só que aqui a gente faz para o CO2 e para a água.
Então, para 1,7 mol de metano reagido, a gente obtém 1,7 mols de CO2 por segundo. Depois, para o etano reagido, a gente obtém 0,32 mol de CO2 por segundo. Isso somado vai dar 2,02 mol de CO2 obtidos por segundo. E a mesma coisa para a água. Com o metano reagindo, a gente obtém 3,4 mol de água e para o etano 0,48 mol de água, somando 3,88 mols de água gerados por segundo. Oi, aqui é a Laura, e a partir dos dados já encontrados pela Laura e pela Fábio, nós podemos tirar algumas conclusões, como por exemplo, qual é a quantidade de calor gasto para levar os nossos produtos a 298 Kelvin, a temperatura de saída dos gases no queimador, que no nosso caso, pelos dados do problema, é 793 Kelvin. Devido ao fato da entalpia ser uma função de estado, nós podemos realizar este caminho alternativo e já temos informações deles conhecidas, como o ΔH a 298 Kelvin, e o que iremos descobrir agora é qual este gasto aqui no aquecimento das quantidades estequiométricas que já descobrimos, como temos o 2,02 mol de CO2, o 3,88 mol de H2O e 21 mol de nitrogênio. É muito importante ressaltar a necessidade do uso do nitrogênio nessa conta, porque apesar dele ser inerte, ele é necessário energia para o seu aquecimento, ou seja, ele tem que estar dentro da conta para a gente receber, para a gente conseguir obter uma equação correta, assim como devemos utilizar a relação estequiométrica com excesso de ar para podermos chegar no nosso resultado correto. Para o cálculo da ΔH total, como mencionado, levaremos em consideração o ΔH a 298 Kelvin, assim como o aquecimento dos restantes dos elementos. Para encontrar a capacidade calorífica de cada elemento, utilizamos a tabela oferecida em aula pela professora Paula das capacidades dos gases ideais. Então, nós começaremos resolvendo a equação pela parcela do CO2, de acordo com a equação da capacidade calorífica sinalizada aqui ao lado, que foi encontrada na tabela da professora, como mencionado antes. Começaremos, então, reescrevendo a equação. A 200 CO2 dt é igual a integral de 298 de 5,457 mais 1,045 vezes 10 na menos 3t, 1,157 vezes 10 na 5, t na menos 2 dt. Nós sabemos que a integral da soma é a soma das integrais e iremos resolver assim. Ou seja, temos aqui a primeira parcela, que segue os mesmos limites de integração, e é igual a 5,457t aplicado nos limites, que vai ser igual a 2.701/215. Podemos fazer a mesma coisa para a segunda parcela, nos mesmos limites de integração, em que nós vamos ter 1,045 vezes 10 a menos 3, 45 vezes 10 a menos 3 quadrado, aplicado nos limites, que vai ser igual a 282/174. Por fim, resolvemos para a última parcela, aqui embaixo, 793, seguindo os mesmos limites de integração, igual a 1,157 vezes 10 na 5, dividido por t ao quadrado, que é igual a menos 242,353. Só vou arrumar aqui que faltou o dt da integração.
Então, como havíamos mencionado anteriormente, a integral pode ser feita pela soma das integrais individuais, que deu o resultado de 2.701,215, mais 282,174, menos 242,353, que vai dar um resultado final de 2.741,03511. De forma análoga, devemos fazer o mesmo para a água e o nitrogênio, onde obteremos os seguintes resultados. Para a água de 2.119 e para o nitrogênio de 1.792. Dessa forma, utilizaremos o R como 8,314 Joule por mol Kelvin. Utilizaremos o N encontrado anteriormente, que já está em mol por segundo. E utilizaremos o ΔH de 298, que também já foi encontrado com valor de menos 7.653,41 Joule por mol. Para a consistência de unidades, multiplicaremos pela vazão o ΔH a 293 Kelvin e somaremos com o restante da equação. Então, temos para o CO2 o número de mols multiplicado pelo R, pela constante dos gases, pelo seu valor da integral. E faremos o mesmo com os outros termos. (262) e por fim para o nitrogênio, o valor dessa multiplicação será D, enquanto do restante da soma nos resultando em um ΔH total de menos watts, ou, passando para quilowatts, quilowatts. Desta forma, nós conseguimos obter qual a quantidade de calor gasto para levar os produtos de 298 Kelvin a 793, assim como para a vazão de 2 mol por segundo, a quantidade de calor liberado na caldeira. Então, como vimos, o valor encontrado nesses cálculos foi de menos 1.166,124 kW, enquanto, como veremos agora, encontramos no software online Easy menos 1.142,915 kW. Entenderemos um pouco por que dessa diferença a seguir. Bom, então agora eu vou apresentar a montagem da simulação que a gente fez no Easy. A gente criou um novo processo, que é de engenharia de processos, e a gente adicionou os componentes. Primeiro, o combustível, que é o gás natural, composto por 85% de metano, 8% de etano e 7% de nitrogênio. Em seguida, a gente adicionou o ar, que é composto por 21% de oxigênio e 79% de nitrogênio. Na alimentação do combustível, nós temos os seguintes parâmetros, que foram especificados no enunciado. Uma vazão de 2 gramas-mols por segundo, temperatura de 25 graus Celsius, pressão de 1 atm
e a composição, como mostrei anteriormente. Já na alimentação do ar, nós temos uma vazão de 26,4 grama-mol por segundo, que foi calculado anteriormente. Já como dados denunciados, nós temos 25 graus Celsius de temperatura, pressão de 1 atm e a composição mostrada anteriormente também. Agora, em seguida, nós adicionamos um reator estequiométrico e para ele nós temos as seguintes propriedades. Adicionamos as reações do metano e etano, com conversão de 1 para o metano e com conversão de ambos, metano e etano. Aí as reações, nós podemos observar aqui, a do metano. Nós temos 1 mol de metano reagindo com 2 mols de oxigênio, formando 2 mols de água e 1 mol de CO2. Os coeficientes de os coeficientes de metano e de oxigênio estão negativos porque eles são os reagentes nessa reação. E nós temos também aqui a reação do etano, na qual temos 1 mol de etano reagindo com 3,5 mols de oxigênio, gerando 3 mols de água e 2 mols de CO2. Nós conseguimos perceber que essa estequiometria está correta devido a essa soma aqui embaixo dar zero. Ao adicionarmos em seguida, então, adicionamos o reator estequiométrico e conseguimos observar aqui que adicionamos ambas reações, como citado anteriormente, e as conversões desses ambos compostos. Como parâmetros para o reator, nós temos dados no enunciado, a temperatura de 520 graus Celsius, pressão de 1 atm e a conversão completa de metano e etano. Dessa forma, ao rodar a simulação, nós conseguimos perceber que o resultado aqui do calor gasto no reator sendo de menos 1.142,9 kW, que é bem próximo do resultado calculado manualmente. A gente acredita que essa diferença entre esses valores se deve a erros de arredondamento dos cálculos manuais e também devido ao simulador tratar com mais exatidão todos os dados que foram inseridos no problema. Aqui a gente consegue então, observar novamente o parâmetro de cada um dos componentes. Fonte de calor e aqui final. Por fim, encontrar, de acordo com esse calor, que encontramos qual é a quantidade de quilo por hora de vapor de água saturada que podem ser gerados, sendo que esse vapor da água saturada é originado do aquecimento de uma corrente líquida que entra na caldeira e absorve esse calor resultante da queima do gás natural. Utilizaremos então a equação do balanço de energia para sistemas abertos, que é esta equação apresentada aqui embaixo. De acordo com as nossas considerações, sabemos que o sistema está em estado estacionário, ou seja, a variação de energia em relação ao tempo é zero. Negligenciaremos a variação de energia cinética potencial, tanto na entrada quanto na saída, e também desconsideraremos o trabalho do eixo, o que nos fornece a seguinte equação. Considerando o estado estacionário, sabemos que a massa na entrada e na saída terá o mesmo valor, o que nos resulta na seguinte relação. Desta forma, podemos dizer que será igual. O que, como tinha dito anteriormente, encontramos, ele é o absorvido, dividido pela variação de entalpia, que na saída é de 2.968,3, como encontrado na tabela de propriedades da água, para uma saturação igual a 1, x igual a 1, menos o valor fornecido da entrada. Desta forma, nós encontramos que este é o resultado em quilos por segundo. Porém, o problema nos pede em
quilos por hora. Então, nós multiplicaremos por 3.600 e obteremos o valor de 1.598,43 quilos por hora. Apenas para consistência dimensional, nós sabemos que aqui, vou apenas trocar a cor, que aqui nós estamos em quilowatts, que é a mesma coisa que quilojoule por segundo, e aqui nós temos em quilojoule por quilo. Quilojoule por segundo dividido por quilojoule por quilo é a mesma coisa que quilo dividido por quilojoule, o que nos resulta em quilo por segundo. Apenas complementando. Então, em nome de todo o nosso grupo, gostaria de agradecer pela atenção. Estamos abertos a qualquer dúvida para o melhor entendimento dos processos. Até mais!